Contos Fluminenses. Obra completa, Machado de Assis, volume 2. Rio de Janeiro. Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente pela editora Garnier, Rio de Janeiro, 1870. Miss Dollar. Capítulo 1. Era conveniente ao romance que o leitor ficasse muito tempo sem saber quem era Miss Dollar. Mas, por outro lado, sem a apresentação de Miss Dollar, seria o autor obrigado a longas digressões, que encheriam o papel sem adiantar a ação. Não há hesitação possível. Vou apresentar-lhes Miss Dollar. Se o leitor é rapaz e dado ao gênio melancólico, imagina que Miss Dollar é uma inglesa pálida e delgada, escassa de carnes e de sangue, abrindo à flor do rosto 2 grandes olhos azuis e sacudindo ao vento umas longas tranças loiras. A moça em questão deve ser vaporosa e ideal como uma criação de Shakespeare. Deve ser o contraste de roast beef britânico, com que se alimenta a liberdade do Reino Unido. Uma tal Miss Dollar deve ter o poeta Tennyson de cor e ler Lamartine no original. Se souber o português, deve deliciar-se com a leitura dos sonetos de Camões ou os cantos de Gonçalves Dias. O chá e o leite devem ser a alimentação de semelhante criatura, adicionando-se-lhe alguns confeitos e biscoitos para acudir às urgências do estômago. A sua fala deve ser um murmúrio de harpa eólia, o seu amor um desmaio, a sua vida uma contemplação, a sua morte um suspiro. A figura é poética, mas não é a da heroína do romance. Suponhamos que o leitor não é dado a estes devaneios e melancolias. Nesse caso, imagina uma Miss Dollar totalmente diferente da outra. Dessa vez, será uma robusta americana, vertendo sangue pelas faces, formas arredondadas, olhos vivos e ardentes, mulher feita, refeita e perfeita, amiga da boa mesa e do bom copo. Esta Miss Dollar preferirá um quarto de carneiro a uma página de Longfellow, coisa naturalíssima quando o estômago reclama. E nunca chegará a compreender a poesia do pôr do sol. Será uma boa mãe de família segundo a doutrina de alguns padres mestres da civilização, isto é, fecunda e ignorante. Já não será do mesmo sentir o leitor que tiver passado a segunda mocidade e vir diante de si uma velhice sem recurso. Para esse, a Miss Dollar, verdadeiramente digna de ser contada em algumas páginas, seria uma boa inglesa de 50 anos, dotada com algumas 1000 libras esterlinas, e que, aportando ao Brasil em procura de assunto para escrever um romance, realizasse um romance verdadeiro, casando com o leitor aludido. Uma tal Miss Dollar seria incompleta se não tivesse óculos verdes e um grande cacho de cabelo grisalho em cada fonte, luvas de renda branca e chapéu de linho em forma de cuia. Seria a última demão deste magnífico tipo de ultramar. Mais esperto que os outros, acode um leitor dizendo que a heroína do romance não é nem foi inglesa, mas brasileira dos 4 costados, e que o nome de Miss Dollar quer dizer simplesmente que a rapariga é rica. A descoberta seria excelente se fosse exata. Infelizmente, nem essa nem as outras são exatas. A Miss Dollar do romance não é a menina romântica, nem a mulher robusta, nem a velha literata, nem a brasileira rica. Falha desta vez a proverbial perspicácia dos leitores. Miss Dollar é uma cadelinha galga.
Para algumas pessoas, a qualidade da heroína fará perder o interesse do romance. Erro manifesto. Miss Dollar, apesar de não ser mais do que uma cadelinha galga, teve as honras de ver o seu nome nos papéis públicos antes de entrar para esse livro. O Jornal do Comércio e o Correio Mercantil publicaram nas colunas dos anúncios as seguintes linhas reverberantes de promessa: desencaminhou-se uma cadelinha galga na noite de ontem, 30, acode ao nome de Miss Dollar. Quem a achou e quiser levar à rua de Mata-Cavalos, número tal, receberá 200 mil réis de recompensa. Miss Dollar tem uma coleira ao pescoço fechada por um cadeado em que se lê as seguintes palavras: de tu mancour. Todas as pessoas que sentiam necessidade urgente de 200 mil réis e tiveram a felicidade de ler aquele anúncio, andaram neste dia com extremo cuidado nas ruas do Rio de Janeiro, a ver se davam com a fugitiva Miss Dollar. Galgo que aparecesse ao longe era perseguido com tenacidade até verificar-se que não era o animal procurado. Mas toda esta caçada dos 200 mil réis era completamente inútil, visto que no dia em que apareceu o anúncio, já Miss Dollar estava aboletada na casa de um sujeito morador nos cajueiros que fazia coleção de cães.